Olá, seja bem-vindo à nossa terceira lição, a terceira ministração do pós-encontro. Nós trabalhamos então a primeira ministração falando sobre os contra-ataques do inimigo, a segunda ministração falamos sobre as janelas da alma. A terceira ministração e, consequentemente, a quarta ministração, nós vamos estar falando sobre relacionamentos, sobre família, e por isso eu preciso da sua atenção porque nós queremos auxiliar você nesse processo pós-encontro. Depois do encontro maravilhoso que você teve com Jesus, agora começa uma nova etapa na sua vida. É um novo ciclo que é necessário se readaptar. E hoje o tema é solteiros em Cristo. E esse tema é muito sugestivo e talvez você deve estar pensando assim, mas eu sou casado. E agora? Isso aí não é para mim. Extremamente importante você aprender sobre esses princípios de como um solteiro precisa se comportar ou precisa buscar o Senhor, precisa, como um solteiro, alguém que não constituiu família ainda, ou está separado talvez, como deve se comportar agora nesse novo processo, nesse novo ciclo, no novo reino. Então, você que é casado, você que é pai de família, mãe, entenda algo, você precisa aprender esses princípios até mesmo para orientar os seus filhos. Você precisa de instruções, e aqui eu quero passar para você instruções de relacionamentos, principalmente o relacionamento amoroso dos jovens, e não apenas dos jovens, porque há solteiros de maioridade, de mais idade, né, que talvez rompeu um relacionamento e que hoje se encontra sozinho e que precisa também de instruções para não cometer novos erros. Talvez você errou no passado no relacionamento e agora é importante que você esteja alinhado à Bíblia Sagrada e alinhado com os princípios do Senhor. Por isso a importância de conhecer e de estudar e de se aprofundar nisso que eu vou estar falando aqui, ainda, volto a dizer, ainda que você esteja casado, muito bem casado, ainda que você tenha educado seus filhos debaixo de princípios, mas talvez o seu filho, por exemplo, pode ser alguém que ainda está na infância, a hora que começar a chegar na adolescência, isso vai te ajudar. Ou então, se ele já passou da adolescência, se ele está namorando, isso com certeza vai contribuir e ajudar para que você possa reeducar a sua casa, estabelecer princípios no seu lar. Então, ainda que o tema é sugestivo, parece que ele está falando apenas para solteiros, mas não. Aqui é importante que todos nós aprendamos e conhecemos esses princípios aqui, para que você possa colocar em prática ou até mesmo ensinar. Talvez você já conheça esses princípios, ou ainda que não conheça dessa forma dentro de uma igreja ou dentro de um programa como esse que é o Encontro com Deus, que é o projeto aí Nascer de Novo, que ainda que você não aprendeu aqui, que você já carrega esses princípios de família, glória a Deus por isso, mas é importante você aprender alguns detalhes aqui para que você possa ensinar alguém. Por isso, pegue na sua mão a sua agenda, pegue aí a sua canetinha, papel e vamos lá falar sobre esse tema tão importante. Solteiros em Cristo. Solteiros em Cristo, solteiro em Cristo. Eu quero falar aqui sobre 6 princípios bíblicos para um namoro cristão. Para um namoro cristão. Agora vamos lá. Eu quero falar sobre um namoro cristão com base na Bíblia Sagrada, com base em princípios judaicos cristãos, com base em princípios bíblicos, até mesmo princípios do Novo Testamento, princípios da nova aliança em Cristo Jesus, mas princípios que regem uma vida de ética, de moral, não com base no namoro, não com base no relacionamento que o mundo tem ditado, as regras que o mundo tem ditado. Então, o que eu vou falar aqui, talvez se você está
caminhando em Cristo Jesus ou indo numa igreja há poucos dias, há poucos meses, talvez você vai achar o que eu estou falando aqui um pouco radical, mas na verdade há uma diferença. Muitos que vão assistir essa aula vão achar que são princípios que talvez já conheça, e então vai achar isso normal, algo com muita naturalidade. O problema é talvez se você não é acostumado com isso, talvez você pode ficar um pouco chocado, mas o que eu vou te passar aqui é princípios valiosos que vão garantir o seu relacionamento, o seu casamento, uma vida a dois, uma vida conjugal abençoada por Deus, uma vida de relacionamento de pais e filhos, o relacionamento com os seus filhos, com os seus netos. Os princípios que serão passados aqui nessa ministração, nessa aula, posso dizer assim, vai garantir aí uma geração abençoada, um futuro abençoado. Então, não confunda, não tente misturar as coisas sobre um relacionamento que eu vou estar passando aqui com aquilo que a televisão passa, aquilo que as redes sociais, as mídias passam, com aquilo que você aprendeu na sua escola, com aquilo que você aprendeu com os seus amigos, até mesmo com as suas famílias, com seus familiares, por exemplo, se a sua família ela não tem esse princípio cristão, porque hoje você vai ouvir que tudo é normal, tudo é legal, tudo é bom em nome do amor, tudo, se você está amando, então Deus está no negócio, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Tem gente que usa a Bíblia ainda para justificar muitos erros, para justificar pecados, tentam justificar pecado usando a própria Bíblia, né? Achando que o pecado é válido em nome do amor, e não é assim. Deus é amor? Sim, mas Deus é justiça. Então nós precisamos compreender, nós não podemos fechar os olhos para a imoralidade, não podemos fechar os olhos sabendo que todo o mal, tudo aquilo que praticarmos, isso vai retornar para a gente, isso vai trazer consequência. E o pior, se você começa um relacionamento errado, esse relacionamento com certeza vai dar errado e vai trazer consequências desastrosas, não apenas na sua vida, mas na vida da pessoa com quem você escolheu se casar, namorar, e também nos familiares dessas pessoas, porque quando você namora alguém, quando você vai casar com alguém, não é apenas o seu coração, a sua vida que está em jogo, mas é a vida e o relacionamento, os familiares da outra pessoa. Então, quando você começa um namoro, quando você começa e você faz isso em nome do amor, o que acontece? Seus pais, sua família, seus avós, não sei, todas as pessoas mais próximas, elas também estão envolvidas, porque elas te amam e querem o seu bem, querem o melhor para você. Do outro lado, da mesma forma, há famílias envolvidas. Lá na frente, quando vem a consequência, vem uma consequência desastrosa e traz consequência não apenas para o casal, mas para os familiares também. Isso sem contar se esse relacionamento não gerar frutos, não trazer filhos. Aí nós estamos debaixo de uma geração que foi gerada sem pai, né? Ou melhor, foi gerada com pai, mas a educação não tem sido aplicada com o casal firmados em Deus, firmados em princípios e valores. Então nós estamos vendo uma geração de crianças, de jovens, crescendo sem a presença do pai, sem a presença da mãe, crescendo debaixo de um turbilhão de culturas, sem então desenvolver uma linha de raciocínio, de crescimento, de educação. E aí nós estamos vendo jovens que estão com 16, 17, 18, 20 anos, mas estão perdidos. Jovens com 20 anos, mas que ainda estão sem saber um propósito de vida, sem ter um projeto para a sua vida, sem ter propósito, porque tudo isso é fruto de um lar desestruturado, de um lar sem uma estabilidade, jovens, homens que já estão com 25 anos, mulheres que já estão com 25 anos, mas ainda estão perdidas na vida.
não sabe o que querem, não sabe para onde vão. Por quê? Frutos de lares destruídos. E os lares destruídos é fruto do quê? Fruto de um namoro que começou de forma errada, de um namoro que teve início debaixo de princípios errados. Então, observe que escolher a pessoa com quem você futuramente vai se casar é a decisão mais importante da sua vida, logo, lógico, depois de ter recebido Jesus na sua vida. A primeira principal atitude na sua vida é entregar a sua vida a Cristo. Essa é a primeira, sem dúvida nenhuma. A segunda maior decisão da sua vida é com quem você vai se casar. Essa, com certeza, é a segunda principal atitude da sua vida, é saber com quem você vai se casar. Se você casar bem, você vai ter um futuro promissor, abençoado e uma geração abençoada. Se você casar mal, vai ter consequência. Então, a importância não significa aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui, que se você casou de forma errada, que Cristo não pode trabalhar, não pode reajustar esse relacionamento e trazer aí um ajuste, mas são ajustes, né? São ajustes. Na verdade, o princípio-chave é começar bem. Se você começa bem, você continuará bem. Ok? Vamos lá então. 6 princípios para um namoro ser considerado cristão, namoro cristão. Vamos lá, vou falar aqui bem rápido e depois eu vou passo a passo, um a um, a gente vai conversar aqui e eu vou estar passando para vocês passo a passo sobre cada um deles aqui. Primeiro, a primazia. Segundo, a instrução dos pais. Terceiro, o julgo igual. Quarto, a amizade. Quinto, a submissão. E sexto, o contato. Vamos lá, falar sobre o primeiro. Número 1, a primazia. O Senhor em primeiro lugar. O Senhor em primeiro lugar. O Senhor criou no cristão uma nova natureza em Cristo ou por Cristo. Este deve a ele a superioridade em tudo. O namoro que prioriza o Senhor dará importância à sua obra. Por exemplo, leitura bíblica. É importante que em Cristo Jesus você se relacione com alguém que tenha a prática da leitura bíblica, a prática da busca pela palavra de Deus. Então você jovem que está aí, você que está me assistindo, você jovem, ou você que já vem de um segundo, terceiro relacionamento, se frustrou e hoje está sozinho. Preste atenção. Em Cristo Jesus, você precisa escolher uma pessoa que realmente coloque Cristo como prioridade. Coloque o reino de Deus como prioridade. A palavra do Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, o reino de Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Quando você encontra alguém que ele coloca Cristo, Jesus em primeiro lugar, isso já é um bom sinal. Claro que não é tudo, porque muitas dessas pessoas às vezes estão caminhando ainda nos primeiros passos da fé. E aí é necessário um zelo, um certo cuidado para não cometer erros. Eu vejo muitas igrejas, muitos pastores orientando de forma errada, muitas igrejas agindo de forma errada. A pessoa às vezes recebe Jesus, entrega a vida a Jesus e passa alguns meses ali, ela está firmada, está bem, está indo para a igreja, de repente ela já se interessa por alguém na igreja, alguém se interessa por ela e o pastor já abençoa para que haja um casamento. Isso é terrível, por quê? Porque essa pessoa ainda não amadureceu na fé. Você precisa buscar uma pessoa que já está madura na fé, que já tem uma caminhada com Cristo e que busca a palavra de Deus como prioridade, que busca o Senhor como prioridade. A oração precisa ser prioridade na vida dessa pessoa. Se essa pessoa ela tem uma vida em oração, ela tem uma vida em Cristo, ela tem uma vida em busca da palavra, então, isso é com certeza um bom sinal. Mas quando há um propósito, um voto desse casal de se relacionar, é necessário que a oração e a leitura da palavra também sejam em conjunto. Porque daí você já começa um relacionamento que nós não chamamos de namoro, mas chamamos de propósito. Você já começa um propósito, e eu vou explicar isso daqui a pouco.
Você já começa um propósito educando o seu relacionamento. Depois, quando vier a casar, você já tem uma vida de leitura da Bíblia junto, de oração junto. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que querem, tem jovens, casais de namorados que querem primeiro curtir o namoro e depois que casar querem desenvolver uma vida a dois de leitura da Bíblia e de oração. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Hoje o que nós vimos, que mais presenciamos é casais que não oram juntos, que não leem juntos, que não, porque não desenvolveram uma vida assim, porque não buscaram um relacionamento com Deus, porque não buscaram a primazia, porque não buscaram o Senhor em primeiro lugar lá na época do namoro. Então, se você ainda está solteiro, comece da forma correta. Se você já está casado, tente desenvolver isso, comece a trabalhar isso, comece a trabalhar a leitura da Bíblia. Você não tem que forçar o seu cônjuge a ler, porque na verdade você está começando tarde, mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca, né? Então, você já está começando tarde. O que você tem que fazer? Você tem que manter uma vida de leitura da palavra, de oração, e o seu cônjuge, a pessoa com quem você casou, ela vai ver aquilo e vai achar aquilo atrativo, ela vai desejar fazer aquilo também, ela vai querer, não é você forçando, não é dizer, olha, você tem que orar comigo, você tem que ler a Bíblia comigo, não é dessa forma, é você fazendo e a pessoa vai com o tempo. Não é um processo fácil, já vou avisando, por isso que eu aviso as pessoas que são solteiras, observe antes para não sofrer as consequências depois, ok? Então, vamos lá. O que mais que deve ser observado? Além de leitura da Bíblia, além da oração, frequência às reuniões. Frequência às reuniões. Tem pessoas que, quando o rapaz se interessa pela moça, a moça se interessa pelo rapaz, então ele começa a frequentar as reuniões porque já está interessado, porque já há um interesse. Então, tem gente que até muda de igreja porque diz que gostou da igreja, mas na verdade está interessado em alguém da igreja. Então há esse joguinho de interesse no meio dos jovens, e isso é um problema, porque na verdade você não está buscando a Deus, mas está buscando um namoro, um namorado, uma namorada. Isso é terrível, porque isso vai vir consequência lá na frente. Então, não é dessa forma. Observe, por isso a importância do tempo. Você não pode olhar para alguém e achar alguém bonito e dizer, olha, é isso aí que eu quero. Não, é esse aí que eu me apaixonei. Não, não faça isso. A importância é você observar, isso leva tempo. Por isso, os cristãos não namoram do dia para a noite, não pedem namoro logo em seguida, não vão noivar, não vão casar de maneira nenhuma. Há um tempo atrás, a cultura evangélica no Brasil, as igrejas evangélicas no Brasil desenvolveram essa cultura de que o casal na igreja estavam se gostando, então vamos abençoar, vamos falar com os pais e vamos abençoar o namoro e que eles casem rápido porque para não cair em pecado. Na verdade, isso já está mais do que comprovado que os pastores erraram dessa forma, agindo dessa forma. Não é dessa forma. Você não tem que forçar um casamento, ou impulsionar, ou empurrar um casamento para que saia do pecado. Na verdade, o casal tem que ter essa consciência antes de se relacionar. E dar o tempo para se relacionar. O segredo é o tempo. O segredo não é eu vou namorar para então ver se eu vou casar. Na verdade, você tem que ter convicção antes. E para isso o tempo é que fala. Quem vai te dar a convicção e a certeza é o tempo. Por isso, a importância de observar se há uma leitura da Bíblia, se há oração, se há frequência nas reuniões por amor a Cristo, né? Se há alguma participação na obra, porque às vezes isso vai revelar o coração da pessoa. Se a pessoa ela está participando, ela está ativo, ela quer exercer o seu chamado pessoal e individual, isso demonstra que ela realmente tem um coração moldável e aplicável para as coisas de Deus. Então, observe essas coisas. Observem outras práticas, como
oferta, e não aqui não apenas oferta em dinheiro, não é isso, mas se a pessoa ela tem um coração disposto, né, orações, cultos e tudo mais, e uma vida em santidade. Então, quando você observa isso, você vê que a pessoa ela está colocando o Senhor em primeiro lugar. Então, essa pessoa é extremamente importante você observar que essa pessoa ela está colocando Deus em primeiro lugar. Se ela permanecer assim, porque tem pessoas que são assim, mas quando começam a se apaixonar por alguém, mudam. Então, se alguém está mudando o relacionamento com Deus porque está gostando de você, então se afaste dessa pessoa, porque essa pessoa ela vai trazer problema para você. Se você está mudando seu relacionamento com Deus, sua vida com Deus, porque você está gostando de alguém, então esse relacionamento tem algum problema. Então você está se relacionando por carência, está se relacionando por algum problema, por alguma coisa que está pela carnalidade, pelo anseio e desejo de ter alguém, pela necessidade da companhia, ou seja, você não está se relacionando por causa dos valores e princípios, por aquilo que é Deus, por aquilo que Deus tem trazido à sua vida. Vamos lá? Número 2, a instrução dos pais. E aqui eu quero falar sobre a honra aos experientes. Então é importante, aqui entra principalmente para você que é jovem, né, você que é adolescente, preste atenção, é importante que você respeite os seus pais, não entre em conflito com os pais. O relacionamento que você está gostando de alguém e você já começa a criar conflito com mãe e com pai, eu não estou dizendo que a sua mãe, o seu pai, ele é dono da verdade, que sabe todas as coisas e que vão te orientar da forma correta. Não, os pais também erram, eu sei disso. Porém, os pais, eles sempre vão querer o melhor para você. E é extremamente importante que você dê uma atenção a essas coisas. Porque pai e mãe, eles sempre vão ter o quê? Uma experiência a mais. Pela idade, pela vivência e também por amar o filho e querer o melhor para o filho. Então, observe, se o relacionamento seu começou a trazer crise, eu não digo um certo ciúme. Todo pai, toda mãe, quando o filho começa a namorar, há um certo ciúminho, né? Aquele sentimento aquele medo de perder o filho. Isso acontece. Agora, com o passar dos dias, isso vai se quebrando, começa a haver um relacionamento, começa a haver uma, uma afinidade, de repente as coisas começam a fluir. Agora, se isso não acontecer, sempre haverá um sentimento, sempre haverá ali uma crítica ou uma briga. Não, cuidado, observe, pare para observar. Busque conselhos de liderança, de pastores. Às vezes você não quer dar ouvidos a pais, mas busque um conselho de fora e abra o jogo, converse, busque uma mentoria, busque um aconselhamento, porque isso talvez os seus pais estão corretos. Talvez os pais estão vendo coisas aí no seu namorado, na sua namorada, que você ainda não viu. Então, honre os seus pais. Honre os seus pais, busque o conselho deles. Eu não estou dizendo manipulação, existem pais que são narcisistas, são manipuladores. Então você tem que saber filtrar, cuidar. Por isso a importância de estar junto com os pais, honrar os pais, obedecer os pais e, em alguns casos, buscar uma mentoria fora. E quando eu falo buscar mentoria fora, não estou falando buscar conselho de amigos, porque os seus amigos vão te aconselhar muitas vezes de forma errada, na maioria das vezes de forma errada, vão te aconselhar buscando, muitas vezes, querendo te ver feliz, mas nem sempre te ver feliz é o correto, porque às vezes você vai estar sendo feliz agora, mas vai ter consequência lá na frente. Busque conselho de pessoas mais velhas e que já tiveram experiência e que tem principalmente princípios em Deus, que conheça a palavra e que possa te ensinar ou te orientar conforme a Bíblia, não conforme o que eu acho. Tem gente que teve frustrações no relacionamento, foram machucados, feridos, e se você buscar esse conselho dessas pessoas, elas vão trazer um conselho negativo. Busque aconselhamento de pessoas que conhecem a Bíblia.
ok? E respeite com certeza os seus pais. Número 3, o julgo igual. O que é o julgo igual? É um olhar para o futuro, um olhar para as coisas iguais. E aqui eu quero falar sobre propósito. Então, o que une um casal não é o amor, né? Esse sentimento, porque tem gente que confunde amor com sentimento. Amor não é sentimento. Amor é serviço. Amor é entrega. Amor é renúncia. Amor é trabalho. Amor é sacrifício. Isso é amor. A Bíblia nos ensina. O amor segundo a Bíblia. Não estou falando do amor segundo o mundo. Eu estou falando do amor segundo a Bíblia. É isso. Então, o amor é algo que vai sendo construído. Não é algo que eu sinto, não. O amor não se sente, não é eu sinto que eu estou amando. Não, amor não é sentimento. Agora, essa paixão, esse sentimento de carinho, de afeto, esse sentimento, você não pode se relacionar por causa disso apenas. Você precisa, o que une um casal é o propósito. Quando você e a pessoa que você gosta, o propósito une vocês dois, aí começou bem. Então você precisa entender que você tem que ir em busca do seu propósito. Se você vai em busca de um namorado, de uma namorada, se você vai na igreja, na escola, no trabalho em busca, significa que você é carente, que você precisa ser tratado, que você é uma pessoa doente na alma e você precisa ser tratado. Se você muda de escola por causa de um namorado, muda de igreja por causa de alguém, você tá doente, você precisa ser curado. Você está com um problema aí. E isso vai trazer com certeza a consequência. O que tem que unir você a alguém? Propósito. Então, ou seja, eu caminho em busca do meu alvo, do meu propósito. Eu vou em busca dos meus sonhos. É eu e Deus. Eu vou em busca dos meus propósitos, dos meus sonhos. Eu vou em busca de uma faculdade, de um estudo, de uma profissão. Eu vou em busca da minha vida, do meu propósito. É isso. Você tem que caminhar segundo Deus, segundo os princípios de Deus, rumo ao teu propósito. Quando você está em busca de um propósito, Deus ele vai se encarregar de trazer alguém que tem os mesmos propósitos, os mesmos princípios, e ele vai te colocar essa pessoa na sua caminhada. Aí sim, aí a gente tem aí grandes indícios de que Deus está no negócio, né? Agora, se você vive em busca de um namorado, vive em busca de uma namorada, já namorou várias vezes, até mesmo na igreja, já teve vários relacionamentos, significa que você é uma pessoa carente e precisa ser tratada. Você foi na igreja, está indo na igreja há pouco tempo, mas já gostou de 3, 4 pessoas na igreja, já gostou de 3, 4 meninos, já gostou de 2 meninas, 3 meninas. Isso significa que você é doente, a alma está doente, e você precisa ser tratado, ser cuidado. Então você precisa ir em busca de um propósito, e o propósito vai atrair pessoas, uma pessoa correta para a sua vida. Então, quando você não tem um olhar para um propósito, ou você não tem um foco na sua vida, você acaba olhando para as pessoas à sua volta e você acaba se relacionando sem propósito nenhum, e isso vai destruir o seu futuro. Agora, quando você tem um olhar para o futuro, então a pessoa certa virá. Nunca deve ser contemplado por um cristão namorar alguém que não é cristão fiel. Então, se você busca um relacionamento e se apaixona por alguém que vive no mundo, isso se chama na Bíblia julgo desigual. Julgo, né? A palavra julgo significa uma canga. Era aquilo que era colocado nos bois, para que os bois tivessem então a sua força equilibrada e que houvesse então um alinhamento para que ele pudesse puxar algum maquinário agrícola, um arado ou algo nesse sentido. Então, ou seja, o jugo é aquela canga que coloca no pescoço de uma junta de boi, de uma dupla, de uma junta de boi, para que ele possa puxar. Quando um boi é mais forte do que o outro, há um jugo desigual, ou maior, ou mais alto no caso,
do que o outro, há um jugo desigual, porque um vai arrastar o outro, um vai fazer mais força do que o outro. A Bíblia deixa claro que nós não podemos se envolver em um jugo desigual com o mundo. Então nós não podemos se relacionar com pessoas do mundo. Eu preciso me relacionar, eu não posso, eu estou na igreja, de repente eu vou numa lanchonete, lá eu conheci uma pessoa que está lá, bebendo lá na lanchonete, eu gostei dela, ela gostou de mim, então como eu estou sozinha, estou carente, às vezes isso cabe muito para pessoas que já passam dos 30 anos, 40 anos, aí há aquela necessidade, eu estou ficando velho e não casei com ninguém ainda, ou não me relacionei com ninguém, e há essa carência, essa necessidade, e essa busca desenfreada vai fazer com que você se relacione com a pessoa errada. Então, e vai fazer com que você busque em lugares errados. Então, não faça isso. Não tem como um cristão, um homem ou mulher de Deus, se relacionar com uma pessoa que não professa Cristo, que não caminhe com Cristo. Isso vai trazer um jugo desigual, com certeza. Ok? Amós, capítulo 3, versículo 3 diz: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós, capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, também pergunta aos irmãos em Corinto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o versículo 16, diz assim: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade? Como que o justo e o injusto pode andar junto? É uma pergunta. E que comunhão tem a luz com as trevas? É uma outra pergunta. Como pode a luz e as trevas andar junto? E que concórdia ou concordância há entre Cristo e Belial? E aqui fala de uma entidade. Como que ou você caminha com Jesus, ou você caminha com o mal? Como a Belial, aqui está falando também de homens de sangue, homem de matança, homem que vive no mal, né? Ou uma entidade que vive de sangue, de promover morte, né? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E aí ele encerra dizendo a última pergunta: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E aí dá para entender que templo de Deus somos nós, e muitas vezes também pessoas que são cheias do Espírito Santo se relacionar com pessoas ou com pessoas de fora que não têm isso, que há uma vida de idolatria. Da mesma forma. Então, ou seja, não tem como a pessoa em Deus se relacionar com uma pessoa que não é de Deus, ok? Romanos capítulo 16, versículo 17 diz: noteis os que promovem dissensões de escândalos contra a doutrina que apresentasse. Desviai-vos deles. Está falando, olha, se afasta das pessoas que são contra as doutrinas, os princípios bíblicos e cristãos. Então não tem como um cristão namorar alguém que não é cristão. Ok? Esse é o número 3, o jugo igual, né? Na Bíblia fala do jugo desigual, mas aqui estou falando sobre o jugo igual, que você tem que buscar um jugo igual. Tem que buscar o mesmo olhar, o mesmo foco. Agora vamos lá, número 4. A amizade. A amizade. O que é amizade? A amizade aqui eu posso citar como um subtítulo o primeiro relacionamento. Então o relacionamento ele precisa começar de uma amizade. Você não pode namorar para criar um ambiente de amizade. Você não pode assumir um compromisso para criar um ambiente de amizade. Você precisa manter um ambiente de amizade. E amizade sem interesse. Quando você tem um ambiente de amizade, mas que tem um interesse, pronto, você já perdeu a linha, porque as pessoas, quando elas estão apaixonadas, elas mascaram, elas não são sinceras, elas acabam não tendo a sinceridade, elas não querem se expor, elas não querem expor o lado negativo, elas querem apenas expor o lado positivo. Então elas colocam uma máscara, elas manipulam. Então as pessoas, quando elas se apaixonam, elas mudam. E é isso que é importante que você saiba, que numa amizade sadia sem interesse,
você começa a olhar o lado positivo e o lado negativo, você já vê os defeitos. Então a amizade é fundamental. Namore, case com alguém que já é amigo. Eu não estou dizendo que você agora vai ter que procurar os seus amigos, ver se tem alguém, não. Eu me refiro a você manter um relacionamento de amizade antes. Porque o casamento, preste atenção, você vai casar e vai viver o resto da sua vida com essa pessoa. Então, se você viver o resto da sua vida com alguém que não é seu amigo, que você não tem a amizade, então isso é terrível, é um jugo que você carrega. Então mantenha a amizade, tenha um relacionamento de amizade com essa pessoa, porque isso vai com certeza garantir aí um casamento abençoado. Aqui eu quero ler uma frase aqui: cuide tão bem das suas amizades quanto os seus pensamentos, e verá que um companheiro digno aparecerá em tempo oportuno. Então, cuide da amizade, mantenha um ciclo de amigos, pare de ficar buscando namorado, buscando namorada, mantenha um ciclo de amizade, e isso, na amizade, vai surgir alguém, se estiver alinhado com o propósito. Se estiver alinhado com o propósito. E no tempo certo, a pessoa certa vai aparecer. Número 5, a submissão. A submissão. Número 5, a submissão. O elemento chave no relacionamento. Submissão. E essa palavra, hoje em dia, ela é uma palavra mal vista, principalmente pelos nossos jovens, né? Há um receio com essa palavra, a palavra submissão. Preste atenção, a submissão, podemos dizer que a submissão é um elemento chave no relacionamento. O namorado e a namorada que praticam a submissão a Deus e a seus respectivos líderes, pela obediência à palavra de Deus, na fase de suas vidas chamada namoro, terão as bênçãos de Deus sobre o seu relacionamento. No que se faz no casamento. O casamento, então, trará um ambiente para continuar crescendo nessa virtude. Preste atenção. Quando aqui a gente fala submissão, quando eu falo submissão, claro, em primeiro lugar, submissão a Deus e a sua palavra. Mas Deus, na igreja, Deus ele coloca mentores. Quem são esses mentores? Líderes, referências na igreja, às vezes casais mais velhos que são referenciais e que eles podem e devem e têm muito a contribuir para um casal de namorado, alguém que está começando. Então, existe referências dentro de uma congregação que podem e devem, e que vão fazer isso com certeza, orientar você. Agora, é necessário você buscar uma mentoria. A mentoria é extremamente importante para evitar que cometam erros, para evitar que caiam em pecado, para evitar que cometam, que cause um desastre no futuro. Então é importante que haja essa mentoria. Só que quando a gente fala de mentoria, quando a gente fala de conversar com os líderes, se submeter aos líderes, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte, é que eu não devo nada para ninguém. Eu não tenho que ter pessoas se intrometendo no meu namoro. Isso é um princípio de rebeldia e que a seu tempo vai trazer consequências também. Mas tudo bem, a gente compreende que igreja não é lugar de manipulação, igreja não é lugar de narcisismo, de líderes, educadores que queiram manipular e que queiram fazer com que os casais namorem apenas de um jeito. Não, nós temos a convicção e o entendimento de que o que funciona para um nem sempre vai funcionar para outro. Nós temos essa convicção. Agora, o que é bíblico é imutável. O que é dogma de salvação é imutável. O que é uma doutrina bíblica é imutável. Não dá para mudar aquilo que é um princípio em Deus, que quando se quebra esse princípio, começa a sofrer consequência. É importante que você busque orientação e conselhos dos seus líderes. Não tenha medo
Tem pessoas que têm medo, olha, se eu começar a me expor demais para a minha liderança, eles vão querer controlar o meu namoro, e eu não quero assim, eu quero fazer do meu jeito. Eu quero me encontrar todos os dias, eu quero dormir na casa do namorado, que isso é totalmente errado. Quero dormir na casa, totalmente errado. Então, muitos jovens não querem se submeter à liderança porque a liderança vai cobrar essas coisas. Casais de namorado não dormem um com o outro, não dormem um na casa do outro. Então, quando a gente orienta isso, muitos jovens não querem ser orientados porque não aceitam isso. E o que a gente pode fazer? O que um líder pode fazer? Nada. Nada, porque cada um é dono do seu destino, nós não manipulamos, nós não queremos controlar pessoas, apenas queremos levar pessoas a seguirem os princípios de Deus, serem fiéis a Deus, para que não sofram consequência mais tarde. Então, cabe a cada um decidir as suas atitudes e isso vai decidir o seu futuro, o seu destino. Agora, quando você se submete a pessoas que querem o teu bem, observe, pare e observe. Nós, como orientadores, como líderes, como você, pastor, você, diácono, você, líder de célula, os líderes, eles querem, será que eles querem, o que eles ganham com isso? Né? Qual é a intenção de um líder, de um pastor, manipular um casal? Qual é a intenção? Não há interesse nenhum nisso. Qual é o objetivo disso? Nenhum. Então, o único objetivo é que esse casamento, esse relacionamento vá bem, se dê bem, para que eles possam gerar filhos e filhos saudáveis e um casamento abençoado e saudável. Então, o único objetivo de um líder querer orientar, querer direcionar um namoro é para que produza bons frutos. Vamos lá? E por último aqui, o contato, e esse é o mais crítico, né? O contato, e é o contato físico, porque é a natureza explosiva do físico. O homem e a mulher que hão de viver para a glória de Deus, nos seus relacionamentos, procurarão se separar do pecado. O pecado é cometido quando, pela tentação, a nossa concupiscência é excitada, quando se cede a uma tentação. O nosso assunto é namoro cristão e não namoro moderno, não namoro do mundo. Se vamos glorificar a Deus, com tudo que fazemos, o nosso namoro tem que se dobrar aos princípios bíblicos. Hebreus, anote aí, Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim: venerado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula. E aqui fala de leito sem mácula, é o leito sem mancha, sem pecado. Porém, aos que se dão à prostituição, e aqui é o ato de prostituição, o ato pecaminoso e o adultério, Deus o julgará. E aqui eu poderia citar aqui e ampliar isso, que o leito sem mácula é o leito realmente sem pecado, sem mancha. Então, se você pretende amanhã casar com essa pessoa, você vai para um casamento, você vai para esse casamento já manchado em si, porque você já vai debaixo de uma raiz de pecado. Então, esse casamento, mas depois eu vou lá, eu caso, eu boto aliança e pronto, e aí eu vou casar, e aí Deus já zera. Como se as pessoas, a cultura religiosa, a religião, a igreja do último século, ela pregou que isso aqui, a aliança, quando ela coloca a aliança no dedo, é como se zerasse os pecados. É como se você vive uma vida inteira de pecado promíscuo e de pecado sexual. Mas, de repente, você vai diante de um pastor e você ora e o pastor consagra a aliança e aí, de repente, você coloca no dedo, pronto, agora zerou. Zerou aqui, agora tudo começa do zero, pronto. Não é assim, todo pecado vai trazer uma consequência. Então, não adianta você depois viver uma vida de pecado e depois colocar uma aliança no dedo e achar que agora o teu casamento vai ser abençoado só porque você tem uma aliança no dedo. Não é dessa forma. Você precisa começar certo. Se você quer ter um casamento abençoado, o seu namoro tem que ser abençoado. Se o seu namoro for uma desgraça, se for algo maligno, se for algo baseado em pecado, o seu casamento vai sofrer consequências terríveis. Então,
não busque esse caminho, seja fiel ao Senhor e seja livre do pecado, se afaste do pecado, ok? Vamos lá, e aqui não tem como falar sobre isso se não falar sobre o sexo. O sexo Deus criou com o propósito de unir o homem e a mulher, porém no casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz exatamente sobre isso, que o homem deixará a mulher, deixará o pai e mãe, né? Gênesis, eu vou ler aqui então. Gênesis 2, 24 diz: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. O propósito do relacionamento sexual também é gerar filhos e constituir família. Gênesis 1, versículo 28. Então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Quem se relaciona sexualmente com outra pessoa toma para si o mesmo espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 16, versículo 15 e 16. 1 Coríntios, capítulo 6, 15 e 16 diz assim: não estão a perceber que o vosso corpo são membros de Cristo? O teu corpo é membro de Cristo. Sendo assim, poderia eu tomar uma dessa parte de Cristo e uni-la a uma prostituta? Nunca. Não sabem que aquele que se une com uma prostituta se torna parte dela e ela dele? Porque Deus diz nas Escrituras: e serão os dois como um só. Mas aquele que se unir ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Então, quando há o ato sexual, há um pacto que é feito, um pacto de sangue, é um pacto que é feito. O ato sexual é algo espiritual. Então, quando há um ato sexual, quando o ato sexual é confirmado, e observe que o ato sexual ele não é apenas num ato, numa penetração, por exemplo. O ato sexual ele começa muito antes. Então é necessário cuidar que o pecado não é só quando há penetração. O pecado já começa muito antes. Então vamos lá. Já começa quando? Quando é que o pecado ele começa a gerar dentro da gente? Quando é que o pecado ele começa aqui na mente? Quando que começa o pecado? Com essa palavrinha que eu vou falar agora, e eu quero que você anota. Essa palavrinha que é muito usada no meio dos jovens, que é o ficar. O que é o ficar? Qual é o propósito de ficar? Qual é o propósito de você se relacionar momentaneamente com alguém só para experimentar, só para desfrutar do corpo dela, desfrutar do beijo ou da carícia, só para saciar um anseio, um desejo carnal e pessoal interno que você tem? Então, o que é o ficar? Qual é o propósito de ficar? Eu citei aqui, quero citar aqui 4 coisas. 4 coisinhas que acontecem, então, no ficar. Primeiro, beijar. Então, qual é o propósito de ficar? Beijar. Só. É o beijar, começa por aí. E um beijo. Só que daí esse beijo, apenas tocar os lábios, pode aumentar o negócio. Por quê? Porque pode se tornar um beijo, o famoso beijo francês. Né? Na França é chamado de beijo inglês, que é o beijo erótico, que é o famoso beijo de língua. E o beijo de língua já começa. Quando há o beijo de língua, já começa ali uma forma indireta de um ato sexual. Porque a Bíblia diz que o ato sexual é quando o homem entra na mulher, diz a Bíblia. Quando há uma tradução que diz que é o varão que entrou na varoa, né? O homem entrou na mulher. Então, o ato sexual ele já começa num beijo de língua. Então, o beijo erótico já começa o pecado. Porque daí já começa o quê? A liberar hormônios, já começa a perder o controle na mente, você já não começa a se controlar. E aí, então, aqui dentro já começa alguns pensamentos lascivos e, de repente, você já está pecando. Né? Por que ficar? Para isso, né? Para ficar beijando e até o ponto de um beijo erótico. O que mais? Segundo, número 2, qual é o propósito de ficar? O abrasar-se. Né? A Bíblia deixa muito claro que o apóstolo Paulo ele diz, olha, se for para ficar se abrasando, então que case. O que é esse abrasar-se?
é viver estimulando o desejo sexual através do contato. Então, o ficar, ele vai desde o beijo na boca até muitas vezes a uma prática de sexo oral, por exemplo. Hoje isso é muito comum, essas práticas lá no mundo. Isso se tornou algo muito natural e comum, algo como ficar. Então, a pessoa diz: "Não, eu não tive sexo com ele, mas eu só fiquei". Esse só ficar, muitas vezes pode ser algo muito quente, ao ponto de abrasar-se tanto, ao ponto de cometer sim o ato sexual. Talvez não a penetração, mas sim também é considerado ato sexual. Então, esse abrasar-se começa de uma carícia, carinhos, esse abraço mais quente, aquele leve passar de mão e que daí vai aumentando os estímulos. Isso mexe aqui dentro, mexe com seus hormônios, e isso vai fazer com que você acabe pecando, ou melhor, isso já é pecado. Vamos lá, número 3. E aí, qual é o resultado do ficar? O resultado do ficar é o quê? A masturbação e até o sexo. Então, muitas meninas acabam ficando com rapazes e depois ela diz assim: "Ah, não, mas que bom, eu só abracei e beijei". E ela vai para casa, e ele vai para casa, e como o homem é mais propício a abrasar-se mais facilmente, ele vai para casa e muitas vezes ele vai se masturbar. Então ela acha que ela não pecou, mas ela fez o rapaz pecar. E vice-versa, acontece também com mulheres também, mas entra a questão da masturbação e até mesmo o sexo. Então o ficar, ele vai te conduzir a um ato sexual. Esse ficar sem propósito, ele vai abrasar-se até te conduzir a um ato sexual. E número 4, satisfazer a carne, satisfazer o desejo da carne. Não tem outro propósito. O final, a conclusão do propósito do ficar é exatamente satisfazer os anseios e os desejos carnais. Usar a outra pessoa sem compromisso nenhum. Usar sem compromisso nenhum. Então, como mudar essa história? Como mudar isso? O livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz assim: "Foge também das paixões da mocidade". Foge das paixões da mocidade. Foge. Então, o segredo é fugir dessas coisas. O segredo é não tentar, não arriscar. Esse é o segredo, é não ficar achando que com você vai ser diferente. Não, mas eu consigo, não adianta, você não consegue. Então, eu quero aqui partir para a conclusão e falar sobre como reagir, como fazer para mudar essa situação. Primeiro, as considerações finais. Primeiro, substitua a palavra namoro por propósito. Por quê? Cristão não namora. Porque a palavra namoro, ela remete à intimidade sexual. Então, nós não temos intimidade sexual. Então, muda essa palavra. Pare de falar em namoro e comece a falar sobre propósito. Então, estabeleça propósito. Número 2, nunca faltará amor no relacionamento que possui propósito claro. Então, estabeleça um propósito claro para esse relacionamento. Como? Já vou falar aqui daqui a pouquinho. Número 3, na Bíblia só existe noivado e casamento. Então, o noivado já é a preparação para casar. Então, quando a pessoa noivava, quando ela digamos, namorava, como nos dias de hoje, mas quando ela noivava, ela já noivava sabendo que já iria casar. Era apenas para estabelecer um propósito, apenas para observar se realmente sim ou não. Pronto, era algo rápido, mas que já havia um propósito de casar. Então, preste atenção em algo. Se você não tem intenção de casar, então nem comece um namoro, nem comece um propósito. Ah, mas eu tenho que começar para saber. Não, você tem que saber antes, porque você tem que primeiro conhecer a pessoa, primeiro ter uma amizade com ela, primeiro desenvolver um relacionamento de companheirismo, de amizade, para depois então pensar em beijar na boca, para depois pensar então em algo mais sério. Então, observe isso.
Número 4, isso. Noivado é uma preparação para um casamento. Então busque noivar, não busque namorar, né? Qual é a intenção de colocar uma aliança de compromisso? Essa aliança de compromisso é algo para simbolizar um namoro. É algo que foi criado agora, poucos anos atrás. Então isso nunca teve na história. Na verdade, sempre foi ou noivado ou casamento. E biblicamente sempre foi noivado e casamento. A cultura do mundo é que criou uma outra ideia, o mercado e tudo mais. Então, não é isso que vai mudar ou vai agraciar ou acrescentar no seu relacionamento. Isso não vai garantir um relacionamento abençoado. Agora, quando você já tem um propósito claro para casamento, então você já começa bem. Número 5. Se não estiver preparado para casar, então não inicie o namoro. Se você não tem idade para casar, se você não tem estrutura como mulher, dona de casa, como mãe, se você ainda não tem uma mentalidade de mãe, não case. Se você não tem uma mentalidade de esposa, não case. Se você não tem uma mentalidade de homem, de sacerdote, de marido, não case. Se você não tem idade para trazer uma estrutura familiar, não case. Então, o segredo está aí, é um preparo. Se você não está preparado, então nem comece, nem namore, porque isso vai tirar o teu foco de tantas outras coisas. A grande maioria das pessoas, dos adolescentes, começam a namorar, desiste de uma faculdade. Essa é a verdade. A grande maioria das pessoas hoje, muitos homens de 40, 50 anos sofrem, reclamam, se eu tivesse os meus 20 anos, eu queria voltar a estudar, eu queria voltar a fazer uma faculdade, eu queria estudar, hoje não dá mais. Mas por que não fizeram na época? Porque na época se apaixonaram por alguém. E o coração, as coisas das paixões, livraram e tiraram ela, então, do propósito. Número 6, Deus não une pessoas, Ele une propósito. Então, para a gente finalizar, ore a Deus antes de expressar o interesse. Busque em oração. Se a pessoa, em particular, não converse com a pessoa. Ore você em Deus. Busque paz no seu interior. Em segundo lugar, quando encontrar paz no seu interior, procure alguém para te aconselhar. Converse com pessoas, não converse com amiguinhas, com amigos. Converse com pessoas maduras que vão te orientar. Número 3, busque ajuda para estabelecer junto o propósito de oração. Então preste atenção, antes de dar beijo, antes de assumir namoro, antes de colocar aliança de compromisso, faça um propósito de se conhecer primeiro. Estabeleça uma meta, um alvo, talvez 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano. Isso varia muito do nível de intimidade que já é pré-estabelecido. E também da idade que a pessoa tem. Se for uma pessoa madura, acima de 30 anos, aí é uma coisa. Se for uma adolescente, 16, 17, 18 anos, totalmente diferente, que eu acho que nem deveria namorar. Mas se for alguém ali com 18 anos, já tem um outro propósito, já é uma outra linha, já é uma outra meta a ser estabelecida. Ok? Número 4, se não estiver preparado, não se relacione com ninguém. Número 5, tenha responsabilidade em manter a visão muito clara e o propósito definido para não cair ou se perder no caminho. E número 6 e último, se ambos estiverem preparados, aí sim, estabeleça metas que vão te impulsionar, estabeleça um propósito, e para isso procure líderes, pastores que vão te ajudar. Espero ter te ajudado com essa lição e com essa aula. Que Deus te abençoe e aguardo vocês então no próximo pós-encontro, no quarto pós-encontro. Deus abençoe em nome de Jesus.